Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 19 de março de 2024. Rodadinha curta, rodadinha chata, complicada. A gente não tem muitos caminhos para poder explorar hoje. Esses poucos caminhos que a gente tem não estão pagando tão bem. Então vamos tomar bastante cuidado hoje, já deixando esse sinal de alerta para vocês. Mas vamos fazer o nosso possível, através de números e estatísticas, para a gente ser bem lucrativo nessa rodada de hoje, bem como ontem. A gente também 100% de greens lá no nosso grupo VIP. Lá você pode ter acesso aos nossos guias e-books, como apostar em cada uma das equipes contra e a favor no nosso guia 2.0, e também vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos, conteúdos extras, tips exclusivos com odds superiores, os favoritos do dia e também as melhores zebras, beleza? Vamos começar aqui com Magic e Hornets. A gente tem aqui um confronto de um time médio, um time ruim, tá? O Magic joga em casa, é superior aos Hornets, principalmente porque o Charlotte tá muito desfalcado. Perderam Terry Rozier, Gordon Hayward nas trocas, PJ Washington também não faz parte mais desse elenco, e LaMelo Ball, além, é claro, também do Mark Williams, outros titulares, não jogam hoje. Então a gente tem aqui um Hornets bem desfalcado, um Hornets bem ruim, mais um Magic pagando 1,10. 1,10 pro Orlando Magic não é algo que eu me sinto tão à vontade assim para poder trabalhar. E como é um jogo under, fica difícil também a gente explorar algum jogador ali para poder pontuar bem. Porém, é o que melhor tem pra gente fazer. Vamos aqui de 20 pontos ou mais do Paulo Banchero para essa partida, pagando em torno de 1,50. O Banchero é um jogador ali muito consistente, né? Ele, quando fica em under, não é por muito menos do que 18, 17 pontos, e quando ele fica em over, ele acaba que não sobra tanto assim. Porém, ele tá sempre ali na casa dos 20, ele conseguiu superar essa marca nos últimos 5 confrontos consecutivos contra o Charlotte Hornets, inclusive um confronto recente que aconteceu no dia 5 de março, onde ele completou para 22 pontos. E o Banchero, se a gente for pegar aqui os últimos 9 jogos que ele fez, ele conseguiu superar essa marca em 7. Fez 29 na última partida contra o Toronto Raptors, e nas 2 partidas recentes aqui em que ele ficou abaixo, foi por muito pouco. 1 e 3 pontos em cada um desses duelos. Quando a gente fala do Banchero, a gente está falando de um jogador que joga de ala e também de ala de força. E alguns jogadores com características parecidas à dele que enfrentaram recentemente o Hornets, dos últimos 9, 5 conseguiram ser over na pontuação. Só que o Durant, por exemplo, que foi um cara que ficou em under, a gente sabe que o Durant, ele só começa a participar mais ali do jogo se o bicho estiver pegando, ele conta ali com diversos outros jogadores ofensivos a seu redor, enquanto que o Banchero é o principal jogador ofensivo desse time do Magic. E se a gente for pegar aqui de Tobias Harris para cima, a gente tem aqui, dos últimos 7 jogadores da posição e com características semelhantes ao Banchero, 5 conseguiram ser over na pontuação contra esse adversário. O Charlotte Hornets, quando a gente fala para alas e alas de força, que é a posição do Paulo Banchero, eles sofrem bastante, tá? É verdade que recentemente eles estão sofrendo um pouquinho menos, mas eles ainda são, quando a gente fala em pontos sofridos por jogo para jogadores da posição do Banchero, eles são o 7º time mais vazado de toda a NBA, e quando a gente fala aqui para a posição de ala, que é a outra posição que ele também participa, eles são o 6º time mais vazado. Então, é um cenário legal aqui para ele pontuar bem. Quando a gente fala de Charlotte Hornets, a gente está falando de uma das 10 piores defesas da liga, a gente também está falando de um time que, se a gente for olhar aqui o aproveitamento deles a menos de 5 pés da cesta na hora de defender, que é a menor distância que a NBA calcula pra gente, eles são um dos 10 times com pior aproveitamento em defesa nesse setor, e o Banchero é um jogador que sabe infiltrar muito bem. Quando a gente fala aqui a respeito do tipo de jogada também, outra jogada na qual ele pode tirar bastante proveito é no poste baixo. Quando a gente fala dessa jogada de poste baixo, o Banchero, ele também tem muito talento, apesar de não ser um pivô, e é um setor ali da quadra onde o Charlotte Hornets tem um 3º pior aproveitamento na hora de defender essa região. Repito, é um jogo com características under, então a gente precisa acreditar que o Banchero, sei lá, vai fazer 20% da pontuação do seu time para chegar em 20 pontos, é um número muito alto. Então essa linha de 20 pontos a gente com certeza consegue pegar no ao vivo pagando em torno de 1,71, 1,83, 1,86. Então o ideal é operar no ao vivo. Ou então pegar uma linha mais baixa dele e tentar trabalhar ali também com a vitória do Magic, que eu acredito que é o melhor caminho para essa partida de hoje. Beleza, em relação à pontuação, por mais que eu tenha dito que é um jogo com características under, a linha tá muito baixa, então não vale tanto o risco assim. Vamos falar aqui a respeito de Wizards e Rockets, mas antes, pessoal, vai deixando o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. A meta é de 200 likes para esse vídeo de hoje, é só clicar no botão de joinha, tá aqui embaixo, não custa nada e ajuda demais. Compartilha esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha não só em basquete, e também não se esqueçam, né, de comentar aqui embaixo se vocês têm alguma ideia para hoje, se vocês foram lucrativos ontem, porque vai ajudar muito a gente a construir esse nosso projeto
cesta de trade, nos baseamos sempre em números e estatísticas a médio e longo prazo, sempre seremos lucrativos, e o nosso grupo VIP também, a gente trabalha assim, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, e por apenas R$60, vocês vão fazer parte com a gente lá durante toda essa temporada e vão pegar ainda o início da temporada 24-25, conteúdo de pré-temporada exclusivo para quem fazer parte desse plano. Ou então, R$30 mensais, você tem a opção ali de cancelar no próximo mês, e é um valor promocional especial para vocês conhecerem nessa reta final de temporada do nosso grupo VIP, aproveitar todo o conteúdo já lançado que vocês vão receber e conteúdos especiais que a gente sempre está produzindo. Beleza? Falando de Wizards e Rockets, a gente vai fazer uma duplinha aqui, tá? Não é o melhor dos mundos, mas é o que dá para trabalhar. Repito, hoje jogos pagando muito mal com o jogo dos Spurs e Mavericks. Só que tem um problema. A gente vai duplar a vitória dos Rockets e a vitória do Dallas. A gente está trabalhando aqui com dois times que são visitantes. E estatisticamente, a chance de tantos visitantes, e eu acredito que 4 dos 5 jogos que a gente vai ter os visitantes são favoritos, a chance disso acontecer ao mesmo tempo não é das maiores, né, desses times vencerem. Então dá até para tentar pegar ali durante o jogo também odds superiores desses times vencendo, pagando mais do que a gente tem aqui. Mas para pré-jogo é o que eu acho que faz mais sentido e vamos fazer aqui a nossa análise para vocês. Primeiro falando do Houston Rockets, que encara hoje, né, o Washington Wizards, que nos últimos 20 jogos perderam 18. 2 dessas vitórias a gente só tem uma vitória interessante contra o Heat por apenas 2 pontos e uma contra o péssimo Charlotte Hornets. Dentro desse período, os Wizards sofreram quase 125 pontos de média por jogo. Não à toa, nesse momento da competição, a gente está falando de um dos 10 piores ataques da NBA, em eficiência, é claro. O Washington Wizards é um time que até tem um número de pontuação mais alto do que o usual, mas é um time que não tem um aproveitamento tão bom. Geralmente eles pontuam bem porque eles arremessam muito. É o 5º pior ataque por 100 posses de bola da NBA e a pior defesa. O Houston Rockets tem um equilíbrio muito interessante aqui entre ataque e defesa. Claro, eles são muito melhores defendendo, mas eles têm um net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola, de ataque e de defesa, que é o 17º da NBA. Eles sempre estão a 0,6 pontos de vantagem dentro do próprio desempenho, enquanto que o Washington Wizards tem o 2º pior net rating da liga, de menos 9,5 pontos, ou seja, a cada 100 posses de bola atacando e defendendo, eles ficam 9,5 pontos negativos, beleza? Outra coisa que a gente também precisa levar em consideração é que o Sengun, melhor jogador dos Rockets, não joga hoje. Porém, o Wizards está tão desfalcado quanto. Eles não têm o Ty Jones, seu armador titular, Danny Avdija, para mim, a principal surpresa deles nessa temporada. Tem também ali o Coulibaly, que vem jogando de titular muitas partidas, não joga. Kyle Kuzma, seu principal jogador, é dúvida. Marvin Bagley III, seu pivô titular, não joga. E Landry Shamet, um dos principais reservas, também não. Então, eu acredito que os Rockets estão bem posicionados para vencer essa partida. Essas franquias já se encontraram nessa temporada e foi em março agora. E o Houston conseguiu vencer ali, né, por 16 pontos de vantagem, jogando em casa, é verdade, mas o Houston Rockets saiu vencedor no único encontro em que eles tiveram nessa temporada. E outra coisa, o Wizards é um time que está no processo de tank, eles não se importam em vencer, eles estão pensando no futuro, garantir uma boa escolha de draft. Quanto pior você é na competição, mais benéfico para essa situação fica a sua situação, né? E o Houston Rockets é um time que busca pelo menos ir pro play-in. Então eles devem vencer, bem como o Dallas Mavericks, aqui um jogo mais complicado contra o San Antonio Spurs, que recentemente cresceu, mas a gente tá falando de um Mavericks que tem pela frente San Antonio Spurs e 2 jogos seguidos contra o Jazz. O Dallas Mavericks precisa vencer para subir na tabela, ou então eles vão ficar ali na zona de play-in, que é perigosíssima, até porque na zona de play-in você teria que enfrentar Suns, Lakers e Warriors nesse momento. É realmente uma situação que ninguém quer estar, e eles pretendem muito aí ultrapassar os Kings e os Pelicans. A briga aqui pela 6ª, 5ª colocação do Oeste vai ser bem feroz. Então, eles precisam fazer um 3-0 nessa sequência contra Spurs e Jazz 2 vezes, precisam vencer pelo menos 2 jogos, mas vencer 3 é plenamente possível, e são favoritos para hoje contra o pior time da conferência, que é o San Antonio Spurs. A gente tem os melhores jogadores à nossa disposição. Kyrie Irving e Doncic é dúvida, mas se o Doncic e Kyrie estiverem em quadra, o Dallas deve vencer, e os Mavericks também são superiores em diversas categorias. É o 6º melhor ataque da NBA, enfrentando o 4º pior. A gente também tá falando de uma defesa que não é muito boa, no caso do Dallas, mas o San Antonio Spurs é ainda pior. E se a gente for pegar o desempenho dessas equipes nesse último mês, onde de fato a equipe do San Antonio Spurs teve uma evolução, a gente continua aqui com vantagem para os Mavericks, que inclusive venceram um jogo espetacular ali contra o Denver Nuggets, atual campeão, com a bola no estouro do cronômetro, e isso é motivador. Eles têm o 11º melhor net rating
do mês, beleza? Agora vamos falar de Nets e Pelicans. A gente tá tentando se aprofundar bastante nas partidas hoje, tá? Porque de fato é um cenário bem complicado e delicado. Mas você pode estar fazendo a sua fezinha lá na Estrela Bet, que inclusive é nosso parceiro do canal, e que através do link na descrição trouxe bônus e promoções exclusivas para quem se inscrever e fazer cadastro clicando no link que tá aqui embaixo. Então aproveitem essa oportunidade para garantir bônus de até 100% e mais do que isso, promoções exclusivas não só em basquete, mas em outros esportes para quem tiver o primeiro depósito feito através desse link aqui. Falando aqui de Nets e Pelicans, aqui a gente pretende duplar algo que vai acontecer dentro de uma mesma partida. A gente acredita que os Pelicans vencem mais uma vez aí, né? A gente tá falando de um visitante que a gente acredita ser favorito e a gente acredita que eles consigam pontuar minimamente bem nessa partida. Aí a gente fecha aqui essa oddzinha de 1,50 com menos 1,5 dos Pelicans e também mais de 104,5 pontos. Ou seja, eles têm que vencer por 2 pontos de diferença ou mais e tem que fazer mais de 104 pontos. Fechado. Por que a gente acredita nisso? Bom, o Brooklyn Nets trocou de técnico e depois das 2 vitórias seguidas contra os Hawks, eles tiveram uma run bem ruim. Nos últimos 8 jogos, eles só conseguiram vencer 2 vezes, perderam 6. Eles venceram adversários interessantes, mas vêm de 3 derrotas consecutivas contra Orlando, Indiana, San Antonio Spurs e o Hornets, mas a equipe dos Pelicans está na mesma situação do Dallas Mavericks. Eles precisam vencer para poder garantir uma boa colocação ali para a sequência da temporada. Nos playoffs, você joga uma melhor de 7, no play-in, ou você tem que vencer 2 jogos seguidos, ou você tem que vencer 1 de 2. Então é uma situação complicada, eles não querem descer na tabela, e mesmo hoje fora de casa eles devem jogar a veras, a sério, e eles têm os principais jogadores à disposição, Brandon Ingram, CJ McCollum, Zion Williamson, enquanto que do outro lado, Ben Simmons não joga, e Finney Smith, que vem sendo titular, é dúvida do lado do Brooklyn. Beleza? Mas a gente acredita que os Nets, acima de tudo, que sofreram, né, 109,8 pontos nos últimos 10 jogos, média superior ao que a gente busca para hoje, sofreram mais de 104 pontos em 70% dessas partidas, inclusive contra o Memphis, que é o pior ataque da NBA, e a gente está falando de um New Orleans Pelicans que é superior também em diversas categorias. Mas a gente decidiu investigar onde foi o principal ponto fraco da equipe do Brooklyn Nets nesses últimos jogos, já que eles trocaram de treinador e a forma do time jogar. Tanto os pontos positivos quanto negativos também se alteraram. Quando a gente fala a respeito de Brooklyn Nets, nos últimos 7 jogos, que é o recorte aqui que a gente vai trazer para vocês, que é o recorte mais curto que a gente tem também para avaliar a questão de posicionamento de jogador, a equipe do Brooklyn Nets, eles passaram a ser o time mais vazado a menos de 5 pés da cesta. E quem é um jogador muito influente que a gente tem ali para poder produzir bem nesse setor? Vamos aqui em Players, a gente precisa colocar aqui setor onde os jogadores arremessam, né? Então a gente vai aqui para Shooting e a gente continua aqui com esses 5 pés da cesta aqui. A gente tem o Zion Williamson como o segundo jogador que mais pontua desse setor. Principal estrela aqui desse time do New Orleans Pelicans, que também deve ajudar o seu time a chegar à vitória. Beleza? O Nicholas Claxton é um ótimo pivô, mas eu acho que fisicamente ele não deve dar conta ao mesmo tempo de Larry Nance, de Zion e também de Valanciunas sozinho, ainda mais se o Finney Smith não estiver em quadra. Não à toa, nesse recorte dos últimos 7 jogos, a equipe dos Nets foram o quarto mais vazado para pivôs, por mais que o Zion não jogue de pivô, tá? Nos momentos ofensivos ele acaba sendo um, já que o Valanciunas muitas vezes abre espaço para o Zion poder infiltrar, atuar no garrafão, pontuar ali no poste baixo, mas enfim, a gente tem um cenário interessante para os Pelicans vencer, convencer e pontuar bem. Mas, como todos os outros jogos aqui que a gente especificou para vocês, não vai ser tão fácil quanto parece. Então tentar pegar uma linha ali no ao vivo da vitória simples, pagando um pouquinho melhor, pode ser um caminho mais interessante. Beleza? Agora vamos finalizar falando de Timberwolves e Nuggets, mas antes, pessoal, vocês já deixaram o like? Clica no botão de joinha para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, não custa nada. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje e comentem aqui se vocês estão gostando do nosso projeto. Ontem 100% de greens lá no nosso grupo VIP, então participem, aproveitem essa oportunidade. Nesse mês de março a gente teve diversos dias aí com 100% de greens e a gente teve pouquíssimos dias negativos, se foi 1, 2, foi muito, então aproveitem. A gente sempre se baseia em números e estatísticas e quanto mais a temporada vai andando, mais a gente tem um entendimento de como os times funcionam. Então esse é o momento mais lucrativo que a gente tem para trazer para vocês. Falando de Nuggets e Timberwolves, mais um time visitante favorito, atual campeão da NBA, encara o Timberwolves que vem jogando muito bem na temporada. É um dos melhores times da Conferência Oeste, não tem como a gente negar, é o segundo colocado contra o terceiro, mas a gente está falando de um Timberwolves que vem para o seu terceiro jogo nos últimos 4 dias, jogaram ontem, são 2 jogos consecutivos, vencem o Karl Anthony Towns, que é o seu melhor ou segundo melhor jogador, depende do ponto de vista, e Rudy Gobert é dúvida, seu principal defensor. Então, a equipe do Denver é favorita para essa partida, mas esse sim é um jogo duro. O Timberwolves, ainda mais jogando em casa, em algum momento, eles vão assumir a liderança no placar. Então, essas pernas pesadas de jogos consecutivos
deve pesar mais pro Timberwolves no terceiro e último quarto. Então tentem trabalhar ali com a vitória do Nuggets depois do primeiro tempo, porque aí você vai conseguir uma linha aqui bem interessante, sem sombras de dúvidas. Beleza? A gente tem um palpite muito especial para essa partida aqui que a gente vai indicar lá no nosso grupo VIP, então aproveitem, dêem uma conferida e mais do que isso, tem vários vídeos aqui da gente ensinando vocês a operar em assistências, melhorar seu desempenho nas apostas em pontuação com informações que muitas pessoas nem prestam tanta atenção assim, e também tem outros links aqui, vídeos para vocês aprenderem a serem apostadores de alto nível. Vamos parar de perder dinheiro e aumentar nossas probabilidades de greens e de dinheiro no bolso. Chame no WhatsApp, muito obrigado pela sua audiência e falou!